Quem não achou, diga, me espera que eu vou também. Ainda dá tempo, hein? Corre que a trombeta ainda não soou. Louvado seja Deus. Vamos junto para o céu. Aleluia. O título diz: Salomão edifica o templo. Capítulo 6, verso 7. Apenas o verso 7. Eu até preparei um rosto, hoje ele faz dessa forma, né? Ele é dito que não foi vós quem falarei, mas o Espírito que vai que faz em vós. Glória a Deus, Você não está aleluia. com medo de falar, de pregar, quando se apresentar com o governante, alguém grande. Jesus falou, ó, não se preocupe, não cuida o que vocês vão dizer, não se programe, não faça nada. Somente abre a sua boca que eu a encherei. Então, irmão, se tem alguém aqui preocupado com a oportunidade, eu lembro quando eu era novo, eu até me escondia entre os irmãos, né? Os irmãos tudo cheio de fibra e eu ali novinho, né? Os irmãos, irmão Jorge, eu ó, escondidinho atrás dos irmãos. Não, vem aqui. Eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou dizer? A Bíblia diz que não é nós quem fala, é o Espírito de Deus que habita em nós quem fala na nossa boca. Lembra? Amém. Então, todos acharam, digam graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Glória a Vou Deus. repetir esse verso, que é um verso interessante, que diz assim: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Quando eu ouvi TV, eu falei, meu Deus, o trabalho de obra, eu acho que é impossível edificar uma obra sem fazer barulho. Não tem como. Você vai edificar, e nós estamos falando de construir do zero, fazer os alicerces, sapato, né? Levantar toda a alvenaria. É impossível que você não faça um barulho. Mas nós estamos aqui numa narrativa de um texto em que Salomão, filho do rei Davi, escolhido por Deus para edificar o templo ao Senhor, o qual o seu pai projetou edificar, mas Deus falou, a sua intenção é boa, mas você não pode, porque você é um homem de guerra. Você foi um homem guerreiro que derramou muito sangue, então não é bom você edificar uma casa para mim, mas não se preocupa que o seu filho que nascer de ti, esse me edificará uma casa. E Davi já tinha tudo preparado, tinha o ouro, tinha a prata, tinha o ferro, tinha o cobre, tinha a madeira, tinha todo o material já estocado para que se edificasse a casa de Deus. O que acontece é que quando Davi ele está velho, já avançado em idade, o irmão de Salomão ele tenta usurpar o trono, mas só que o trono foi direcionado a Salomão por Deus. Foi Deus quem chamou Salomão para herdar o trono de Davi. E uma coisa interessante é que quando você herda uma coisa de alguém que foi mal, que foi muito ruim, é fácil. Você vai aprender com os erros dele e vai fazer melhor do que ele. Mas quando você herda algo de alguém que foi segundo o coração de Deus, algo de alguém que andou com inteireza de coração, mesmo com os erros, porque nós somos falhos, nós erramos, nós fracassamos, nós nos frustramos muitas das vezes, todos nós. Não tem um que não erre na sua vida e que nunca errou e que nem vai errar. Mas o que importa é o objetivo maior, é a intenção do seu coração. Quem é que reina? Quem é que mora, que habita? Aonde está o seu tesouro? Diz a Bíblia, aí estará também o seu coração. O tesouro de Davi estava continuamente. E quando Salomão ele assume o trono preocupado. Ele pensa, meu Deus, agora
o negócio não é mais com meu pai, o negócio é comigo. E agora o que eu vou fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho experiência na prática, eu tenho a teoria, eu vi o meu pai governar, a teoria eu tenho, mas a prática eu ainda não tenho. Então Deus aparece a Salomão em sonho e conversa com Salomão, palestra com ele. Talvez você esteja pensando, meu Deus, e agora? Eu tenho um ministério, mas eu não tenho capacidade. Eu quero te dizer que nenhum de nós tem capacidade de fazer alguma coisa ou pensar algo como se isso partisse de nós, porque a nossa capacidade, ela vem de Deus. Glória É Deus a que Deus. nos capacita. Deus não chama ninguém capacitado, Ele capacita os escolhidos, os chamados. Ele prepara, Ele enche, Ele transforma, Glória a Deus, Ele dá aleluia. sabedoria, Ele dá o Espírito Santo, Ele dá o poder, Ele dá a autoridade, Ele dá as ferramentas, o dom vem dEle, as armas espirituais vêm dEle, tudo vem dEle, nada vem de nós. O que Ele faz é nos pegar para cumprir o seu propósito. Glória a Deus. E quando Salomão, ele palestra com Deus, Deus diz para ele, Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Engraçado que Salomão ali, ele foi sábio, ele foi inteligente, porque nem todo homem sábio, ele é inteligente, nem todo homem inteligente, ele é sábio. Então você tem que saber que o homem sábio, ele usa a sabedoria na prática. O homem inteligente, ele só usa na teoria. Ele é inteligente, ele sabe, mas na prática ele não faz nada, não tem nenhuma condição. E Salomão, ele foi sábio porque ele pegou a prática da sabedoria e aplicou. Ele disse, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um coração entendido, porque como que eu vou entrar e sair e julgar este seu tão grande povo? Ele tinha uma preocupação não com ele mesmo, não em ficar mais rico, não que os seus inimigos sejam aniquilados, porque isso ele sabia que se Deus quisesse, Deus abateria todos os seus inimigos, mas a preocupação dele era não cometer nenhuma injustiça com nenhum filho e filha do povo de Deus. Isso é uma preocupação que poucos de nós temos. Nós não queremos saber muitas das vezes, entramos em causa que não é para entrar, falamos o que não tem que falar, agimos da maneira que não tem que agir, mas Salomão não, ele disse, olha Deus, eu preciso saber entrar e preciso principalmente saber sair. Tem pessoas que entram na tua casa e ela entra de uma forma tão desastrosa que você nunca mais quer ver ela pintada de ouro de volta na tua casa. Tem pessoas que saem tão mal de determinado lugar, por exemplo, tem pessoas que saem antes do tempo, do momento e da hora das coisas. Tem pessoas que saíram da escola antes de terminar os estudos e hoje vai procurar um emprego, não consegue ter o melhor porque não tem o seu estudo completo. Outras pessoas fazem tanta besteira, aleluia, que eles não podem nem voltar mais na sua localidade, porque se voltar, o negócio fica ruim para ele, de tão mal que ele saiu. Tem pessoas que entram no relacionamento bem, mas também não conseguem manter e sai daquele relacionamento tão mal, deixando o seu outro cônjuge cheio de sequela, amargurado, querendo desistir da vida e nunca mais ele consegue reatar aquela união, porque ele saiu tão mal daquele relacionamento. Mas Salomão não, ele, Deus, eu quero saber entrar e também quero saber sair. E como prova de que Deus deu a ele aquilo que ele pediu, porque o coração dele foi revelado, aleluia, através das suas palavras, o que realmente estava dentro do seu coração. Que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. Então não adianta eu falar coisas bonitas, o meu coração cheio de amargura. Não tem como, irmão. Salomão pediu sabedoria porque era realmente o que ele almejava do fundo do seu coração. A Bíblia diz que às vezes nós pedimos a Deus e Ele não dá, porque pedimos mal, para esbanjar nos nossos deleites e prazeres. Mas não foi isso que Salomão, ele pediu, porque ele sabia que se ele andasse com Deus, ele não ia andar atrás das bênçãos. Pelo contrário, as bênçãos é que iam andar atrás dele. A Bíblia diz que se você, aleluia, buscar o reino de Deus em como agradar a Deus, as bênçãos te seguem. É como um imã, você atrai as bênçãos.
as coisas acontecem, as portas se abrem, o enfermo é curado, o sobrenatural acontece. Na vida daquele que teme a Deus, o milagre é uma coisa corriqueira, normal. Ele nem se assusta, nem se abala, nem fica estupefato. Nossa, que coisa grande, não. Aquilo é corriqueiro conforme ele anda na presença de Deus. E o que acontece, pastor Jorge? Logo após Deus dar a sabedoria a Salomão, duas mulheres que viviam numa mesma casa e tiveram filho no mesmo tempo, no mesmo momento, e uma, ela dormia ali com seu filho carinhosamente, com todo cuidado, com todo zelo, a outra não, já dormia por cima da criança, não queria saber, não se preocupava, não acordava de madrugada e dava uma olhadinha para ver como estava o neném, e aconteceu que essa mais relaxada acabou matando seu filho, e a outra zelosa continuou com seu filho vivo, e aquela que viu que o seu filho morreu, agiu de astúcia. O que ela fez? Eu vou trocar esse garoto, eu vou pegar o morto, vou botar ali nos braços dela, vou pegar o vivo dela e vou ficar comigo, e de manhã ela não vai saber quem é quem. E quando isso sucedeu, só que mãe é mãe conhece o que é seu, né, irmão? A mãe olhando pro garoto falou: opa, isso aqui não é meu, porque eu conheço, esse aqui não nasceu de mim. E aí começou um litígio entre as duas, e o caso chegou até o rei. E aí o rei ouviu a história. Uma disse: olha, rei, o filho vivo é meu, o morto é dela. A outra disse: não, o morto é seu, o vivo é meu. E Salomão, olhando aquela situação, o que Salomão fez? Pega uma espada aí, pega o menino vivo e parte no meio, e divide uma parte para uma e uma parte para outra. Por que Salomão toma essa atitude? Porque sabiamente ele sabia que a mãe, que é mãe, ela prefere ver o seu filho vivo nos braços de outra do que ver o seu filho morto por causa do seu orgulho. A mãe, ela abre mão para o bem da sua casa, do seu filho, daquilo que ela gerou. Ela prefere ver ele viver ainda que nos braços de outra do que ver o seu filho morto, cortado à espada. E quando o rei olha isso e diz assim, uma diz: ó, nem meu nem seu, pode matar. A outra diz: não, Senhor meu, de maneira nenhuma mata essa criança, dá para ela. E o rei fala: verdadeiramente você é a mãe, pega o menino porque é seu. Só um rei que tem a sabedoria de Deus, que tem a mente de Cristo, iria julgar esta causa. Era esta a preocupação de Salomão. E às vezes nós ficamos sabendo de coisas e de causas e ficamos perdidos. A Bíblia diz: se tem alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que deliberadamente Ele dá, e não lança em rosto. Mas quando chegamos aqui nesse texto, nós vemos que Salomão, ele está edificando o templo, ele está construindo, fazendo uma construção de conformidade com aquilo que Deus já tinha dado a ele, todas as coordenadas, as plantas, onde ia ficar a porta, onde ia ficar a janela, onde ia ser a escada, aqui a altura ia ficar o piso, a altura do telhado, como Deus queria, onde ia ser o altar, o lugar santo dos santos, o santíssimo lugar, onde ia ser a pia de bronze, o altar do holocausto. Deus já tinha dado tudo, e Salomão vai edificando esta casa, aleluia, colocando cada peça no seu lugar, sem fazer nenhum barulho. Às vezes nós pensamos: como é que Salomão conseguiu fazer isso? O problema é que Salomão, ele vai edificando a casa porque ele sabia a medida das peças e a posição de cada uma delas. Muitas das vezes nós, como peças de Deus, ficamos fora do local que Deus nos quer colocar. Deus diz: meu filho, eu quero você aqui. E nós dizemos: não, Deus, eu quero ficar aqui. E aí nós não conseguimos edificar nada, não conseguimos produzir, não conseguimos avançar. A obra, ela ia avançando porque cada peça se encaixava no seu lugar perfeitamente. Ele pegava, colocava e encaixava, e a obra ia crescendo, ia sendo edificada, ela ia ficando. Talvez alguém olha para você e diz: poxa, como que
Deus está edificando uma obra na vida daquele varão ou daquela varoa. Eu não estou escutando nenhum barulho, não estou vendo nada acontecer, não estou vendo ruído e dali não sai nada, dali não tem nada. Mas Deus está trabalhando no silêncio, ainda que eu e você não consiga ver e nem escutar, não significa que Deus não está edificando, que Deus não está, aleluia, nos fazendo crescer, não está fazendo a construção dele, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar e terminar. Foi Deus que começou a obra na sua vida, foi Deus que mandou Salomão edificar o templo da maneira certa, com as medidas certas, sem precisar bater, sem precisar martelar, sem precisar cortar nada com machado, sem fazer barulho. Deus, ele está edificando a tua vida, está edificando a tua família, a tua casa, colocando tudo no lugar, peça por peça, ainda que esteja, aleluia, fora do lugar. Deus, ele vai trabalhar no silêncio e colocar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja. O interessante é que as pessoas ficaram admiradas. Como é que Salomão conseguiu edificar um templo tão belo, tão lindo? Um templo que era revestido de ouro, de prata, de coisas preciosas. E ele edificou tudo isso sem fazer nenhum barulho. Às vezes nós queremos ir na casa de Deus e escutar muito barulho para saber que Deus, ele está trabalhando. Nós queremos escutar muitas coisas acontecendo, martelo, barulho de ferramenta, barulho de espada, para entendermos que Deus, ele está edificando, ele está trabalhando, ele está produzindo na nossa vida, mas Deus, ele está edificando no silêncio. Aleluia. Quando Elias estava correndo de Jezabel, diz a Bíblia que ele foi para uma caverna, e lá na caverna ele ficou ali acomodado, ficou ali acuado, e diz a Bíblia que veio um terremoto, e Elias pensou, agora é Deus, porque está acontecendo um terremoto, isso só pode ser Deus. E quando ele sai para fora, Deus não tinha nada a ver com aquele terremoto, não estava nem aí. De repente caiu, aleluia, uma tempestade, um vento muito forte, e Elias falou, agora é Deus, porque esse vento forte só pode ser Deus. E aí quando ele sai, Deus também não está no vento. De repente vem uma voz calma e suave, uma brisa bem mansa, e disse, o que fazes aqui, Elias? Glória a Deus, aleluia. Deus, ele trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando na sua família. O silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando na sua vida, que ele não está trabalhando no seu filho, que ele não está trabalhando para, aleluia, o seu bem-estar, porque a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas grandes e firmes. O problema é que nós não entendemos. Só queremos entender que se tiver barulho, Deus está. Se não tiver, não é Deus. Mas não é bem assim. Salomão, ele ia edificando sem barulho. E aleluia, a casa de Deus iria crescendo. As paredes foram sendo colocadas, o altar foi colocado no lugar, sem estardalhaço, sem barulho, sem ferramenta, porque Deus, ele trabalha com as peças tudo encaixada. Quer saber, irmão? Quando eu e você se encaixar no lugarzinho que Deus preparou para nós, você vai ver o quão útil você vai ser na obra, e quanto a obra vai ser edificada, porque você é um instrumento, é uma peça que Deus vai colocar para edificar a sua obra na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, até que Pedro falou, Senhor, e nós que deixamos mulher, deixamos filho, pai, mãe, deixamos tudo para te servir, o que sucederá de nós? E Jesus falou, Pedro, em verdade te digo que receberá nessa terra bens, mas também no reino de Deus. Então Deus, ele trabalha
no silêncio para nós, tanto na terra quanto para nos conduzir às mansões celestiais. O problema é que nós, irmãos, se preocupamos muito com o que temos ou não que fazer, a maneira como fazer, quando Deus diz: olha, Salomão, está tudo aqui, só obedeça, não tente acrescentar nada, não tente inventar nada, não tente fabricar nenhuma peça além da qual eu já coloquei nas suas mãos. Às vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro, né, irmão, de ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, é nós quem precisamos da ajuda de Deus. Deus não precisa que nós façamos nada além daquilo que Ele já mandou nós fazer. Às vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos e não o que Deus mandou. Quando Salomão ele obedece e ele vai fazendo somente o que Deus mandou ele fazer, aleluia, a casa de Deus foi edificada. O problema aqui acontece muitas vezes dentro da casa de Deus por aí afora, irmão, é que o povo está dividido. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Um pensa de uma coisa, outro pensa de outra. E aí, irmão, não dá para andar dois juntos se não tiver um acordo, uma obediência, porque a obediência com Deus somada, aleluia, a fazer o que Deus mandou, é igual às bênçãos de Deus na nossa vida. Salomão conseguiu edificar o templo porque ele obedeceu a ordem de Deus. Não adianta tentar edificar sem obediência. Não adianta tentar edificar sem a direção de Deus. Deus, quando nos dá algo para fazer, Ele nos dá uma direção. Quando Ele chamou Abraão, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, e eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Abraão não procurou saber, Deus, mas como é que vai ser? Me dá um mapa, para onde eu vou? Deus, e agora? Não, Abraão só obedeceu e caminhou. Até quando houve uma contenda entre os pastores dele e o de Ló, Abraão não falou: olha Ló, eu vou para cá, tu vai para lá. Abraão ficou quieto e deixou Ló decidir para onde ele queria ir. Por quê, pastor? Porque ele já tinha a direção dele dada por Deus. Ele já sabia para onde ele tinha que ir, e quem conduzia e edificava a vida dele era Deus. Quem conduz e edifica a sua vida é Deus, não é você mesmo não, irmão. É Deus quem diz: meu filho, minha filha, segue e faça o que eu te mando. Foi por isso que Salomão, tão prudentemente, ele edificou esse templo. E quando ele edificou o templo estava bonito. Ele oferece a Deus 1000 holocaustos e ofertas. E quando Salomão ele faz uma oração na casa de Deus, a glória do Senhor se manifesta naquele lugar. De maneira que os que estavam dentro não conseguiam sair, nem ficar em pé, e nem os que estavam fora conseguiam entrar. De tamanha foi a manifestação da glória de Deus. Quando você edifica o templo debaixo da obediência, irmão, pode ter certeza que quando você abrir a boca, a glória de Deus vai se manifestar. Quando você orar e clamar a Deus, Deus ele vai derramar a sua glória sobre a sua vida, porque você edificou debaixo da obediência. Você não precisou se esforçar, não precisou, aleluia, fazer nada além daquilo que Deus te mandou. Assim como Noé também edificou a arca, ele só fez o que Deus mandou. Noé, a madeira é essa, as medidas são essas, as janelas vão ficar aqui e a porta aqui, nada mais do que isso. E quando Noé edificou e cumpriu tudo o que Deus mandou, ele e a sua família entraram na arca e foram salvos. A mesma coisa é quando nós olhamos para o livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro bastante atual para os dias de hoje da igreja. O livro de Neemias nos mostra o como é importante, aleluia, você ter uma comunhão e uma santidade e uma obediência a Deus. Você ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Você concluir aquilo que Deus colocou no seu coração, ainda que debaixo de perseguição, ainda que debaixo de oposição, ainda que debaixo até mesmo de ameaça de morte. Mas você sabe em quem você tem crido e o que você tem que fazer. A Bíblia diz que Neemias, quando ele estava ali
perto do rei, servindo ao rei, ele era o copeiro do rei. O que aconteceu? Neemias estava triste. Por quê? Porque chegou aos seus ouvidos que a cidade santa estava em ruína, que os seus muros estavam quebrados, as suas portas tinham sido arrancadas, e que o povo estava em grande miséria e ruína. E diz a Bíblia que o rei olha para ele e diz: por que você está triste? E ele conta para o rei a situação, e o rei dá cartas e dá autoridade para ele ir edificar o templo, mas ele não sai de qualquer maneira, ele não sai desesperado, ele vai orar ao Deus do céu. O mais importante de tudo, irmão, para edificar a nossa vida, é você saber qual é a vontade de Deus e a direção que você tem que tomar. Nem tudo o que, aleluia, as pessoas falam, você tem que fazer, você tem que buscar a Deus, você tem que orar. O rei falou: Neemias, vai, estou te dando autoridade. Neemias falou: tudo bem, rei, mas eu vou consultar o meu Deus. Neemias, ele era um homem de oração, ele era um homem que orava, mas que também agia. Há momentos que você tem que orar, buscar a direção de Deus, mas há momentos que você já orou e você tem que agir. Por isso Jesus falou: ó, vigiai e orai. Você vigia e ora, e depois você age. Neemias agora orou, e depois ele fez o quê? Agiu. E quando ele foi para lá e começou a obra, se levantou alguns homens contra ele. Quando você começa a edificar o templo, começa a edificar o muro, começa a edificar a sua vida, começa a edificar a sua família, irmão, logo vem opositores, tanto de dentro quanto de fora, porque alguns que estavam dentro também se levantaram contra Neemias, também outros que eram de fora se levantaram com o intuito de quê? De fazer parar a edificação do templo. Você já viu que quando você não faz nada, ninguém fala nada? Mas quando você se levanta para fazer alguma coisa, aí alguém fala: aí não vai dar certo. Ih, tá fazendo porque quer se aparecer. Ih, tá fazendo, mas não vai demorar muito, isso é tudo fogo de palha. Mas se você não fizesse, não estivesse fazendo, estava lá quietinho. Por quê? Porque quando você começa a edificar, o inimigo que, aleluia, muitas das vezes está conosco, próximo de nós, e que se faz de amigo, ele se levanta, porque ele não quer ver a sua vida edificada, ele não quer ver a sua família edificada, ele quer ver a sua família tudo de ponta cabeça, de perna para cima, de cabeça para baixo, ele quer ver tudo embaralhado na sua vida. Mas quando você propõe no seu coração, você ora, pede uma direção a Deus e diz: Deus, agora eu vou, e Deus diz: vai que eu sou contigo, aleluia, as pessoas se levantam, os inimigos se levantam. Foi assim com Neemias, mas aí Neemias, ele não se importou, ele perseverou, e ele disse: olha, meu amigo, não importa o que vocês vão fazer, não importa o que vai vir daí de vocês, eu não vou parar a obra, eu não vou parar a edificação, porque importa mais agradar ao meu Deus do que agradar aos homens. Neemias tinha um compromisso com Deus, tinha verdadeiramente um zelo pelas coisas que eram de Deus. Ele tinha um zelo pela cidade, pelo povo, que era o seu próprio povo. Ele não queria ver o seu povo em ruína, ele não queria ver o seu povo em humilhação, lá embaixo, cabisbaixo. Ele queria restaurar a vida do seu povo. E muitas igrejas hoje estão precisando ser restauradas, estão precisando que se levante Neemias e se coloque ali na brecha, na presença de Deus, e diga: independente de A, independente de B, quem vai comigo ou não, porque muitas das vezes alguém diz: se o pastor não fizer, eu não faço. Se ele fizer, eu faço. Se a líder não fizer, eu não faço. Se ela fizer, eu faço. E a obra vai, aleluia, perecendo, o povo vai sofrendo. Mas Neemias não. Quem quiser ir comigo, vamos embora. Quem não quiser, fica para lá. Se juntar, juntou. Se não se juntar, espalha. Mas eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou avante, eu vou até o final, porque Deus é comigo. Eu já orei a Ele, e Ele falou que é comigo. O rei me deu autoridade para fazer. Pode se levantar, porque eu estou com uma mão na obra e com a outra com a espada. Se vier, a espada vai
cantar, porque eu também não vou deixar você vir, aleluia, e prevalecer contra mim, porque eu estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus, E aleluia. essa obra que eu estou fazendo não é para o homem, essa obra é para Deus. Glória a Deus. Não deixe ninguém te desanimar, meu. Não deixa ninguém colocar um desânimo na sua vida e falar aí, não, descansa um pouco aí, não é assim não. Deus, Ele te entende. Deus, Ele sabe que se você descansar um pouquinho, a obra não vai parar. Mas o intuito, na verdade, é que você desanime e pare. E uma vez que você para voltar, meu irmão, é mais difícil do que, aleluia, a gente pensa. Por isso que a Bíblia diz, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Aqui nós temos que trabalhar, aqui nós temos que estar com uma mão na obra e outra mão na ferramenta, uma mão na espada e outra mão na ferramenta, fazendo a obra, edificando, combatendo o bom combate, cercando o muro, tampando as brechas, tirando as brechas por onde o inimigo possa vir entrar, colocando as portas no lugar, se acercando, aleluia, e fortalecendo a cidade. O que é essa cidade? Pode ser a tua vida espiritual, pode ser o seu casamento, pode ser o seu filho, a sua família. Lute por ele, lute por ela, combata, persevere, não desanime, não desista. Tu vai ouvir palavras de desânimo, tu vai ouvir que não tem jeito, que não tem solução, tu vai ouvir até que Deus não está contigo, tu vai ouvir até que Deus não está aí não estou vendo nenhum mover, não estou vendo barulho, mas no final você vai ver que Deus sempre esteve contigo, que essa estratégia que Ele está te dando vem dEle, e que você vai vencer, você não vai perecer, você vai até o final, e a obra vai ser concluída. Glória a Deus, Louvado aleluia. seja Deus. Interessante é que Sambalate, Tobias e Gesem, eles chegam até Neemias e dizem, ó Neemias, dá uma paradinha aí, vamos lá no templo para a gente conversar, vamos trocar uma ideia, vocês depois continuem edificando essa obra. Mas o intuito dele era que Neemias parasse a obra, e chegando lá dentro do templo, já tinha uns camaradas lá de tocaia para matar Neemias. Eu quero te dizer que ferramenta nenhuma forjada contra ti prosperará. Glória a Deus, aleluia. Toda língua que ousar contra ti, tu na injuíza condenarás. Glória a Deus. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procede do Senhor. E todos os que se levantarem contra ti perecerão, serão confundidos e envergonhados, e o seu nome, aleluia, será exaltado, engrandecido, porque isso é o que o Senhor faz com aqueles que tentam, aleluia, se levantar contra nós para fazer parar a obra, Glória a para Deus, fazer nos aleluia. parar na caminhada, para fazer nos desistir, para fazer com que, louvado seja Deus, a nossa edificação continue em ruína. Por quê? Porque o objetivo deles é nos ver prostrado e caído no chão. Mas o objetivo de Deus é nos colocar para cima, é nos colocar a nossa autoestima lá em cima e dizer para nós, eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. Quando passares pelas águas, não te afogará. Quando pelos rios, não submergerá. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Porque eu estou contigo fazendo uma grande obra. E a obra, ela não é nossa, ela é de Deus. Foi Deus quem nos chamou. Deus, Ele, aleluia, nos dá as armas. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Nós ainda temos as armaduras espirituais. Nós temos também, louvado seja Deus, a autoridade do nome de Jesus. Então, meu irmão, continua, persevera, vai até o fim. Porque aqueles que perseverar até o fim, receberão. Glória a A Deus, coroa da aleluia. Talvez você esteja olhando e esteja falando, meu Deus, o negócio está difícil. Neemias também, por um momento, ele olhou,
Senhor, tanta barreira, tanto impedimento, tantos ataques, tantos levantes, mas eu confio no Senhor, que é o meu Deus. Glória a Deus, Mas eu aleluia. sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é maior do que todos os exércitos que se levantarem contra mim. Ainda que esteja eu e Deus sozinho, nós somos a maioria. Ainda que se acampe um exército e nos cerque como cercou Eliseu e o seu servo Geazi. E quando Geazi saiu e olhou e falou: meu pai, carro de Israel, seu cavaleiro, nós estamos perdidos. E o profeta disse: Geazi, fica quieto, se acalme, Deus abre os olhos desse moço. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, por trás do exército inimigo tinha um exército celestial de fogo, Glória a cercando, Deus, aleluia. protegendo. Ainda que você pense que está sozinho, eu estou sozinho, Senhor, me abandonaram, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, me dá uma direção. Deus, Ele está dizendo: filho, olha com os olhos espirituais, olha além do problema. O problema diante de mim é pequenininho. Se tu conseguisse olhar para mim, tu ia ver que esse problema não é nada. Com uma palavra eu desfaço essa barreira, com uma palavra eu desfaço a oposição, eu desbarato os teus inimigos e te faço triunfar. Glória a Deus, Louvado aleluia. seja Deus. Foi por isso que Salomão, foi por isso que Neemias, eles conseguiram edificar, porque eles voltaram o seu coração para a obra e para agradar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus em parte, queremos barganhar com Deus. Deus, vou fazer a tua obra, mas me dá isso, me dá aquilo. Não é assim que Deus Ele quer, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que se entregar a Deus e deixar que Deus cuida das tuas coisas. Deixar que Ele cuida de você. Ele cuida dos lírios do campo. Ele alimenta os passarinhos. Ele alimenta os animais que não plantam, que não trabalham. Deus é quem cuida deles. Quem é que sustenta toda a natureza, toda a vida? É eu e você? Não, é Deus. E o que Deus Ele não vai fazer conosco, que somos, aleluia, a sua imagem e semelhança. Deus, Ele vai entrar na nossa casa, Ele vai entrar no nosso problema, na nossa dificuldade espiritual, aonde nós temos a debilidade, à medida em que nós se doamos para Ele, dizemos: Deus, eu vou me entregar a Ti por inteiro, eu vou fazer a Sua obra na totalidade das minhas forças. A Bíblia diz: tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque no Senhor o seu trabalho não é vão, não adianta. Ninguém trabalha para Deus com dedicação, com amor e com zelo, que não é abençoado e galardoado por Deus. Deus não é mesquinho, não é avarento, não é soberbo também, não barganha com ninguém. As bênçãos vai vir até você à medida em que você se aproxima mais de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Maravilhoso. Não tem jeito, irmão. Por isso que Neemias conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele se aproximou de Deus. Ele fez do Senhor, aleluia, o seu Altíssimo, a sua torre forte, a sua cidadela, o seu lugar seguro. Ele se agarrou em Deus e falou: daqui eu te saio, daqui ninguém me tira. Eu vou edificar essa obra, querendo os opositores ou não. Eu vou levantar os muros, eu vou tampar as brechas. Não adianta, eu vou restaurar essa cidade. Pode se levantar um inferno, pode se levantar quantos demônios quiserem, pode se levantar quantos homens quiserem. Eu não vou parar, eu estou fazendo uma grande obra. Ô Neemias, vem cá. Negativo, eu não vou descer, eu vou fazer a obra, eu vou edificar, eu vou perseverar, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou unir com a pastora, eu vou unir com os irmãos, eu vou cooperar conforme as minhas forças, eu vou até o final, não vou esmorecer. Por quê? A pastora está contigo? Não, porque Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Porque foi Deus quem te chamou. Porque foi Deus quem colocou essa obra nas tuas mãos, porque Ele sabe que você tem capacidade para fazer. Ele não te dá nada além daquilo que você possa suportar. Às vezes nós pensamos: será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu não tenho força. Senhor, eu sou fraco.
Mas a Bíblia diz: forjai lança das vossas podadeiras e espada da vossa relha de arado. Digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: se te mostra frouxo, no dia da angústia a tua força é pequena. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se maior é o que está em nós, o que está no mundo é pequeno. Quando Josafá saiu para a peleja, o profeta falou: Josafá, não se preocupa. Por que, profeta? Com eles está o braço da carne, mas contigo o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, Por isso que aleluia. Neemias, ele edificou a obra, porque com eles lá estava o braço da carne, mas com Neemias estava o Senhor dos exércitos, Glória a Deus. o general de batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra, nem sequer empatou. Com ele é vencer ou vencer. Glória a Deus. Você não é só vencedor com ele, você é mais do que vencedor. Porque você vence a luta sem lutar. O vencedor é aquele que tem que ir, tem que lutar, tem que se degradear com o seu inimigo. Você não, você até vai, mas quando chega perto da batalha, seus inimigos já estão tudo caídos, porque o teu Deus venceu a guerra para você. Glória É Ele quem a Deus, vence a nossa aleluia. guerra. É Ele quem desbarata os nossos inimigos. Ele até diz: vai, mas quando tu vai e você olha, é só para recolher a vitória, porque Glória você a não Deus, vai aleluia. entrar no campo de batalha, porque Ele é quem desbarata, é Ele quem edifica, é Ele quem te chamou, é Ele quem me chamou, é Ele quem nos garante, é Ele quem vai na nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e Ele ordena os anjos para conosco lutar. Ele Glória a abre as Deus, portas aleluia. para ninguém mais fechar. Louvado seja o Espírito Santo de Ele Deus. trabalha para aquele que nele confia, meu irmão. E Ele está conosco, caminhando de noite e de dia. Não só um dia, nem dois, nem três, ou só feriado, ou só final de semana, né? Nós somos assim, às vezes, ó, vou lá na minha mãe só sábado. Dia da semana eu não vou porque na minha correria, trabalho, etc, aquelas coisas todas. Mas sábado eu vou aí, mãe. E aí passa aquele sábado, depois só Deus sabe quando vai voltar lá. Mas Deus não, está conosco todos os dias. Glória Todas a as Deus, noites, aleluia. todas as manhãs, todas as horas, todos os momentos. Quando você está fraquinho e você pensa que não vai conseguir, de repente você consegue e você olha e fala: eu consegui, mas como? Porque Deus te pegou no colo e te levou para triunfar. Ele Glória disse: a tu Deus. vai conseguir porque eu te chamei e você não vai perecer. Eu não deixo nenhum daqueles que eu chamei perecer e fracassar e ser derrotado. Por isso que Neemias não foi derrotado e nem poderia ser, porque ele estava com aquele que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ele estava lutando com a força de Deus, não com a sua força. Quando ele edificava um tijolo, ele pensava: meu Deus, tantos muros tem que ser edificado, é tanta coisa para fazer, Senhor, é muita coisa, Senhor, será que eu vou conseguir? Sabe de uma coisa, irmão? Ele foi na força de Deus e com 52 dias ele edificou aquele muro, Glória a Deus, colocou as aleluia. portas e fechou a cidade e restaurou a vida espiritual do povo, trouxe o povo de volta à comunhão com Deus, a adoração verdadeira.